Paraíso. Estamos indo agora para a segunda das 5 lives sobre as eleições de 2024. Ontem nós falamos sobre propostas para o Poder Executivo e hoje nós vamos falar sobre os candidatos a prefeito dessas eleições de 2024 aqui em Alto Paraíso, né? Na live passada, apresentamos 5 propostas principais desse plano de governo escrito em 2020, que permanecem atuais até agora e que ainda não tinham sido abordadas nas campanhas pelos candidatos ao Executivo. Nessa segunda live, eu vou me posicionar sobre o cenário atual e os candidatos. E vou fazer uma proposta concreta de encaminhamento para que os candidatos avaliem, os candidatos do campo democrático, né? Naturalmente aqueles que não possuem patrões de fora do município. E eu acredito que essa proposta ela pode mudar o rumo das eleições, ainda que eu saiba das dificuldades de isso de fato ser implementado, né? O meu voto, como já declarei várias vezes, é nulo nessas eleições para prefeito. Vou votar 0-0 e confirma. Esse é meu voto para prefeito. Eu não concordo com os posicionamentos políticos dos candidatos, né? Mas também eu sei que a maioria da população não vota nulo. Então, para quem não quiser me acompanhar no voto nulo, eu considero que 3 dos candidatos podem ser cogitados para receber o seu voto, né? A professora Nislene, 40, Martinho Mendes, 22 e o Dr. Vinholes, 33. Os demais candidatos eu não considero como opções válidas, né? Eu vejo que são o lobo em pele de lobo e o lobo em pele de cordeiro, ambos sustentados por patrões estrangeiros ao município. Dentro dessas 3 opções do campo democrático, eu acredito que a opção que mais tem proximidade com o nosso plano de governo, ainda que esteja distante, é a professora Nislene. Eu tenho boas relações tanto com a professora Nislene como com o Martinho, apesar de ter sido oposição direta a eles na gestão passada, e com certeza, caso algum deles venha a ser eleito, eu vou estar à disposição para ajudar numa gestão e vou apoiar uma gestão seja de Martinho, seja de Nislene. No que diz respeito ao Dr. Vinholes, é uma pessoa do bem, uma pessoa com histórico de serviços relevantes prestados para o município desde a década de 80, mas eu não acredito que as propostas que ele vem trazendo sejam viáveis, né? Eu vejo o voto no 33 mais como um voto de protesto bastante válido no atual contexto, e por isso eu não tiro nenhum voto também do 33. Né? No que diz respeito ao atual prefeito, basta ver a nossa timeline de 2021, 2022, né, que foi o período em que eu acompanhei a política municipal nessa gestão, em que eu fiz oposição praticamente sozinho ao seu governo, para perceber que eu não concordo com a atual gestão da prefeitura. Né? Mas eu também tenho o dever de reconhecer que o atual prefeito, assim como os 3 candidatos que eu mencionei anteriormente, eles foram todos respeitosos comigo nesse período do luto, não fizeram nenhum tipo de ataque ou perseguição durante esse período do luto profundo, ao contrário da opção remanescente. Então, feita essa minha análise que eu queria fazer sobre os candidatos a prefeito, eu vou passar agora para a proposta de que eu tinha falado até no anúncio dessa live, né? Me parece que desde dezembro de 2022, quando foi aprovado por unanimidade pelo voto dos 9 vereadores dessa Câmara a criação de 42 cargos comissionados, votação essa que elevou a despesa do município com o pessoal em 2,5 milhões aproximadamente. Né? Desde essa votação, com esses 42 novos cargos comissionados, que o prefeito pode tirar e colocar a hora que quer, a eleição ficou praticamente definida. Né? Desde esse momento de dezembro de 2022, ficou muito difícil mudar o resultado da eleição. Mas eu acredito que se os 3 candidatos do campo democrático, Nislene, Martinho e Vinholes, se juntarem, e sim, se juntarem de uma forma bastante racional, de uma forma bastante planejada, né? Se for feita uma pesquisa com o nome dos 3, para ver quem está na frente, eu acredito que os 3 deveriam se juntar e os que ficaram atrás retirar suas candidaturas. Sinceramente, eu acredito que essa é a única forma de mudar os rumos dessas eleições municipais de 2024. E apesar de todas as dificuldades de se colocar em prática essa ideia, eu sou um grande defensor dessa ideia. Junta Nislene, Martinho e Vinholes, faz uma pesquisa com o nome dos 3. Quem estiver na frente permanece como candidato, quem estiver atrás apoia. São os 3 candidatos que, apesar das diferenças, são os que podem se juntar, que têm uma visão a favor do município, que não possuem patrões de fora do município e que, apesar das diferenças, são todas pessoas que querem o bem da cidade. Tá? Essa é a minha proposta de ação para os candidatos
a prefeito. Eu gostaria que todos levassem em consideração, pensassem, porque isso realmente, se for colocado em prática, pode mudar o resultado das eleições em Alto Paraíso nesse ano, tá bom? Agora, nós vamos passar para uma parte um pouco mais pesada dessa live, né? Eu gostaria de fazer somente lives de proposta, que nem foi a última live da quarta-feira, né? Falar dos nossos sonhos para Alto Paraíso, das nossas ideias, de uma articulação comunitária, de união da comunidade em torno de objetivos comuns que nós temos, né? Mas também é minha responsabilidade fazer denúncias sobre alguns fatos que chegam ao meu conhecimento. É desagradável, mas é necessário. Eu fico muito preocupado de ver muita gente que votou em mim, que me apoiou, que me apoia e está tendendo a votar no candidato do PT porque eu já fiz oposição a Martinho, a Nislene e ao Marcos. Então, essas pessoas, pelo fato de eu ter feito oposição a Martinho, Nislene e Marcos, tem um grupo que está migrando, está tendendo a votar no PT. Por isso, eu preciso falar com bastante clareza que eu não recomendo o voto nesse candidato de forma nenhuma e que eu considero a pior das 5 opções. Tá? Eu acabei de ir hoje, agora há pouco, fui na delegacia responder um processo que o pessoal do PT entrou contra mim para tentar me intimidar, para tentar me calar. Né? Eles ficam fazendo isso o tempo todo. Né? Deixo bastante claro que esse tipo de intimidação não funciona comigo e que eu tenho uma série de dados públicos que vão ser expostos aqui hoje nessa live. Né? Alguns dados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, alguns dados do Ministério Público do Estado de Goiás e alguns dados do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que assim, quando a gente faz um ataque a um candidato, a gente jamais pode falar da vida pessoal desse candidato, né? A gente jamais pode pegar documentos unilaterais, como por exemplo um boletim de ocorrência, para atacar, porque o boletim de ocorrência a gente sabe que é um documento unilateral, a pessoa declara o que quiser e o escrivão reproduz o que a pessoa disse. Né? A gente não pode usar uma sentença que absolveu um candidato. Né? Sinceramente, quem faz isso, o lugar dessa pessoa é atrás das grades. Né? O que eu vou trazer aqui são assuntos bem diferentes. Eu vou trazer condenações judiciais, ou seja, a pessoa entrou com uma ação contra o candidato do PT e o juiz julgou procedente essa ação. Né? Existe uma condenação judicial. É uma situação muito diferente de uma declaração unilateral, que é um boletim de ocorrência. É uma situação muito diferente de uma sentença que absolve uma pessoa de uma acusação. É muito diferente de um processo que ainda não acabou. E é muito diferente de fazer fofoca com a vida pessoal dos outros. Né? Muitas vezes, assim, essas lives de denúncia, de ataques, elas são meio que um tabu. Seja por medo, seja por ameaças, intimidações, ou às vezes até por uma visão paz e amor, gratiluz, descolada da realidade. Ou até mesmo por um pragmatismo eleitoral predatório, né? De não querer criar briga com ninguém e não se posicionar. Só que a gente não pode ficar só com a parte boa da política, só fazer proposta, só trabalhar a união da comunidade e fingir que o resto está bem. Quando a gente tem conhecimento de informações relevantes que precisam ser compartilhadas com o eleitorado para desmascarar o marketing eleitoreiro que vem sendo praticado nessas eleições. Vamos lá. Assim como eu separei ontem somente 5 propostas dentro das 150 páginas do plano de governo, hoje também eu separei apenas algumas poucas informações que eu tenho sobre o candidato PT para divulgar. Somente informações públicas disponíveis no site do TJ, Ministério Público e TSE. Para não deixar essa live muito extensa, vamos ver se eu ainda consigo terminar em meia hora. Ontem deu para fazer em 20 minutos. Estou correndo aqui com o roteiro para ver se eu termino em meia hora essa live aqui. Tá? Já falei dos ataques que como se faz, de fofoca, de boletim de ocorrência, de absolvição, e de que vou falar sobre 4 condenações. Né? Essas 4 condenações do candidato do PT que eu vou falar são 4 condenações por calote. Sempre no mesmo modus operandi, os valores são parecidos, aproximadamente R$8.000 em cada uma dessas condenações. Né? Teve alguns processos em que ele teve bens bloqueados, teve outros em que ele conseguiu proteger seu patrimônio, não foi executado. Teve processo que, apesar dele ter sido condenado, o exequente não conseguiu executar os bens, não recebeu. Né? E curioso é que só de verba partidária, esse candidato tem 20 mil declarados só no CNPJ de prefeito, declarado, sem contar as verbas partidárias que foram para vereador, para o partido. Né? Tem dinheiro para campanha, mas não tem dinheiro para pagar quem ele está devendo. Né? A justiça erra, gente. O judiciário muitas vezes ele é injusto, ele profere condenações injustas. Mas agora, 4 vezes seguidas com a mesma pessoa, em casos idênticos, praticamente idênticos, eu nunca vi acontecer.
Eu advogo já há muito tempo, formei em 2008, mas desde 2005 eu tenho contato diário com a rotina forense. Eu nunca vi nenhum caso em que uma pessoa é condenada 4 vezes pelo mesmo motivo e é a justiça que está errada, é o juiz que está errado. Espera aí, a justiça erra, mas nesse caso não dá para trazer essa alegação, né? E outra coisa importante ser falada, né? É altamente relevante a gente saber como um candidato a prefeito lida com o dinheiro na sua vida. Porque o prefeito é a pessoa que vai ficar com a chave do cofre da prefeitura. É o prefeito que é o responsável por direcionar todo o dinheiro do município. Imagina você, servidor público ou aposentado pelo regime próprio do município. Você quer que um prefeito que possui 4 condenações por calote fique responsável pelo seu pagamento? É bom prestar atenção nessas coisas. Por isso que esses dados são públicos e o Tribunal de Justiça divulga. Porque é muito importante que o eleitor tenha conhecimento sobre isso antes de fazer a sua escolha, né? E não repassem essas informações que eu estou falando adiante só porque eu falei. E nem repassem nenhuma informação adiante só porque outra pessoa falou, ainda que você confie nessa pessoa. Sempre verifique diretamente na fonte, por sua conta, por conta própria, antes de repassar uma informação adiante. Repito, não é porque eu estou falando que eu quero. Aliás, eu não quero que ninguém que está ouvindo essa live replique essas informações só porque foi o João que falou. Não. Verifiquem, acessem o site do Tribunal de Justiça, acessem o site do Tribunal Superior Eleitoral, acessem o site do Ministério Público e vejam por vocês mesmos, tá? Isso é muito importante em qualquer situação eleitoral. Não replicar o que os outros falam, mesmo que os outros seja eu mesmo. Verificar sempre a legitimidade da informação. E eu vou ensinar agora a vocês como que a gente faz essa verificação no site do Tribunal de Justiça, né? Acessem o site www.tjgo.jus.br. Vou pedir aqui para a Caia Lu, que está me dando uma força, agradecimento especial para a Caia Lu. Se não fosse ela aqui, não tinha live. Sem a parte técnica, tem um celular aqui para fazer a parte do Instagram. Sem Caia Lu não ia ter nenhuma das 5 lives, tá? Ela vai postar nos comentários para vocês essas instruções que eu vou passar agora, para vocês poderem conferir essas informações que eu estou passando, que são todas informações públicas, de órgãos públicos, tá bom? Então acessem o site aí dos comentários que a Caia Lu vai postar, do site www.tjgo.jus.br. Uma vez acessado esse site, vocês vão clicar em processos e depois, quando clicar em processos, vai abrir uma lista com uma série de opções. Nessas opções, vocês clicam em processo judicial digital, tá bom? E aí vai ser aberta uma nova tela com vários campos. O primeiro desses campos, ele está escrito número do processo. Nesse campo número do processo, você vai colocar 9 dígitos. São 7 dígitos, ponto, 2 dígitos, tá? Eu vou pedir para a Caia Lu colocar nos comentários 4 dos processos onde o candidato do PT tem condenação por calote, tá? O primeiro processo, esse aqui, 0386247.30, é um processo de 2013, né? Então, vocês repliquem esse número, os 7 dígitos, ponto e os 2 dígitos, no campo número do processo e apertem o Enter ou apertem para buscar, né? E aí vai aparecer um processo. Antes de prosseguir, eu quero falar que o site do Tribunal de Justiça, às vezes ele trava, às vezes ele não localiza o processo, né? É bastante comum isso. Então, se isso acontecer, aperta o F5, atualiza o navegador, fecha o navegador, abre de novo, que é bastante comum isso acontecer. O procedimento que eu estou passando está correto e dá para acessar todos esses processos, mesmo os que estão arquivados. Tem alguns que estão arquivados, mas que dá para acessar fazendo esse procedimento, tá bom? Então, acessem esse primeiro processo. Vocês vão ver que constam 2 termos técnicos aí, exequente e executado. Tá? Nesse primeiro processo, como ele era um processo físico que se tornou digital, não é possível para quem não é advogado acessar a íntegra dos documentos. Se alguém quiser que eu passe a íntegra dos documentos desse processo, me manda um inbox, depois eu repasso para vocês que eu consegui baixar, mas sem ser advogado você não vai conseguir por causa dessa transição. Foi um processo físico que virou eletrônico. Mas vocês podem ver que existe o termo exequente e executado. Isso significa que o exequente ele ganhou ação e que o executado ele deve pagar um dinheiro para o exequente. Quando tem esses 2 termos é porque já acabou a ação, agora só estão sendo tomadas as medidas judiciais para que o executado pague o que ele deve para o exequente. Tá certo? Então, apesar de não ter como acessar uma sentença nesse processo sem ser advogado, e os dados que estão lá comprovam que houve sim uma condenação judicial do candidato do PT
nesse processo. Quem quiser os documentos em maiores detalhes, me manda um inbox, me manda um e-mail que eu repasso, tá? Esses dados é um documento público também, apesar dele estar arquivado, não é um processo em segredo de justiça. Então ele pode ser divulgado sem o menor problema. O segundo processo que eu vou falar é o número 546-5450.16. É um processo de 2014. Nesse processo é possível para qualquer pessoa, mesmo sem ser advogado, acessar a sentença condenatória, né? Tem várias movimentações numeradas. Quando você desce a tela do acompanhamento do processo, tem vários numerozinhos. Vocês vão ver no número 24, tem uma sentença condenatória de 6 de outubro de 2014. Né? Foram uma série de cheques sem fundo, no valor que na época era de R$ 7.951,80. Né? Vocês veem que existe uma condenação judicial nesse movimento 24. E no movimento 102, que é de 23 de agosto de 2021, o processo infelizmente acabou sendo extinto por não terem sido localizados bens penhoráveis. Né? O exequente, a pessoa que deveria receber o dinheiro, não conseguiu penhorar os bens do candidato do PT porque ele protegeu esses bens. É estranho, porque só de verba partidária tem 20 mil declarados no CNPJ da candidatura de prefeito, lá no site do Divulga Candicontas, do TSE. Mas dinheiro para pagar quem ele deve, ele não tem. Né? E, infelizmente, o processo acabou sendo extinto porque o exequente, o advogado do exequente, não conseguiu penhorar os bens do executado nesse processo, apesar de existir uma condenação judicial em razão desses cheques sem fundo que são mencionados aí na sentença da movimentação número 24. O terceiro processo é o número 5001-530.02. É um processo de 2015. Nesse processo de 2015, a gente pode ver na movimentação número 4 que o juiz determinou que o candidato pagasse o que devia sob pena de penhora de bens. Né? Mas ele não foi citado no processo e, infelizmente, novamente, o processo acabou sendo extinto na movimentação número 14, porque o credor não conseguiu localizar o candidato para citá-lo no processo. Né? Esse terceiro processo ele merece uma explicação adicional, porque ele versa sobre um título executivo extrajudicial. Eu estou sendo técnico aqui nos termos, porque eu tenho certeza que esse pessoal vai querer processar, vai querer tirar essa live do ar. Então, na reconvenção, que é o meio processual que eu vou usar para me defender, é importante eu mencionar que tudo isso foi bem destacado na live. Então, por isso, eu vou continuar usando aqui alguns termos técnicos, jurídicos, na explicação sobre cada um desses processos. Tá bom? Esse terceiro processo ele versa, então, sobre um título executivo extrajudicial, que é um documento que ele possui o mesmo valor jurídico de uma sentença condenatória. Então, apesar de especificamente não haver uma sentença judicial condenatória, existe um título executivo extrajudicial, que o valor é o mesmo. Tanto faz se apresentar um ou outro para o juiz. Quando se apresenta ou título executivo extrajudicial ou sentença condenatória, o juiz fala pague. É o mesmo efeito. Quando já existe a prova, já existe o reconhecimento pelo judiciário que aquele valor é devido, que a pessoa, o devedor, não pagou o que devia ao credor, então já sai a ordem de pagamento. E nesse processo também tem a ordem para o candidato PT pagar quem ele não pagou e deveria ter pago. O quarto processo, o calote número 4, é o do processo 504-5554.16. É um processo de 2018. Nesse processo a gente pode ver na movimentação de número 17 que existe uma sentença condenatória do dia 18 de dezembro de 2018. E na movimentação 50, uma movimentação recente, de 29 de junho de 2023, foi determinado o bloqueio de parte do salário do candidato na Alego. Ele está fugindo de pagar a pessoa até hoje. Tem um monte de petição no processo lá da esposa dele para ele fugir, para se esquivar de pagar o que deve. Mas mesmo assim ele recebeu 20 mil só de verba partidária declarada. Esse é o valor declarado no seu CNPJ de candidato. Sem contar as verbas partidárias declaradas para vereador, para o partido, enfim. Para a campanha tem dinheiro, mas para pagar quem deve não tem. Se o candidato devia voltar para Valparaíso, vai pagar quem você deve lá. O que está fazendo aqui? Quer tomar conta dos cofres da prefeitura aqui? O que é isso? Muito triste ver uma situação dessa em Alto Paraíso e ver que tem gente que está caindo nessa conversa. Bom, encerrados os dados oficiais do Tribunal de Justiça que eu tinha para passar, eu vou passar alguns dados do Tribunal Superior Eleitoral que também são bastante relevantes sobre o grupo político desse candidato do PT em Valparaíso. Vocês podem acessar o site do TSE, é www.tse.jus.br. Esse é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse site, vocês clicam em eleições, depois de clicar em eleições, clica eleições, plebiscitos e referendos,
e depois eleições anteriores. Tá? Entrou no site tse.jus.br. São 3 cliques que vocês vão ter que fazer. Primeiro, em eleições. Segundo, eleições, plebiscitos, referendos. E o terceiro, eleições anteriores. A partir daí, tem uma série de outros cliques, né? Mas o site do TSE é bem intuitivo. Eu não vou passar passo a passo os detalhes de todas as eleições, eu vou passar somente de 2012. Mas é o mesmo raciocínio que vocês vão seguir a partir daí para 16 e para 20, para confirmar a veracidade dessas informações que eu estou repassando aqui. Tá? Se vocês clicarem, depois de seguir esses 3 cliques no Tribunal Superior Eleitoral, eleições, plebiscitos, referendos, eleições anteriores. Tá? Depois disso, vocês vão em eleições de 2012, estatísticas, resultados, votação nominal. São 7 etapas, é bastante coisa. Vou pedir para a Caio postar também nos comentários, porque eu sei que são vários passos. Né? Quando vocês chegarem nesse ponto, dá para escolher o estado, o município, o cargo, né, para ver as votações. Se vocês forem no município de Valparaíso de Goiás, em 2012, vocês vão ver que para prefeito, lá a candidata do PT, teve 29.350 votos, ou seja, 56% dos votos. Foi eleita prefeita em Valparaíso. Na eleição seguinte, de 2016, vocês notam que esse número divide mais ou menos por 6. Ele baixa para 5.542, ou seja, 10,25% dos votos. E nas eleições de 2020, o número do candidato do PT ele baixa para 2.706, ou seja, 4,76% dos votos. Menos de 1/10 da primeira eleição. Marcos V foi eleito com 1.817 votos, se eu não me engano. Imagina o Marcos V tendo 180 votos na eleição agora. Será que a gestão dele terá sido aprovada ou rejeitada pela população? Né? Dividiu por 10 o número dos votos em 2 eleições. Né? Para vocês terem uma noção comparativa com Alto Paraíso, nas eleições de 2016, o Dr. Vito foi candidato a prefeito e teve 364 votos, o que correspondeu aqui a 8,72% dos votos. Né? Lá em Valparaíso, a votação que eles tiveram correspondeu percentualmente aproximadamente metade dos votos que o Dr. Vito teve. Foi 4,76% dos votos. Seria mais ou menos 200 votos em Alto Paraíso. Então, por aí, vocês imaginam se a gestão do PT de Valparaíso, do grupo desse candidato, né, da tia dele, se esse grupo foi aprovado ou se ele foi rejeitado pela população. E aí vocês podem pesquisar mais informações sobre a gestão dessa prefeita. Né? No site do Ministério Público, por exemplo, vou pedir para a Caio postar nos comentários, aqui tem um link. É um link oficial, não é de noticiário sensacionalista, não é de portal de notícia partidária, é um link do portal oficial do Ministério Público do Estado de Goiás, né? Que fala de uma condenação por improbidade administrativa e fraude à licitação dessa prefeita. Né? Então, por aí, gente, tem muita informação para passar, mas eu vou parar por aqui para ver se a gente consegue encerrar nossa live em meia hora, que foi o objetivo aqui que eu me propus. Tá? Então, levem esses dados em consideração, verifiquem a fonte, não vão só porque eu estou falando, aliás, não passem nenhuma informação adiante só porque ninguém fala. Pessoa de confiança, seja quem for, verifiquem. Isso é muito sério. Verifiquem a fidedignidade das informações que vocês recebem antes de passar adiante. Então, tudo isso que eu falei do TJ, só passem adiante se vocês realmente forem lá no site do TJ e verificarem. Mesma coisa eu digo sobre o site do Ministério Público e sobre o site do Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom? Esse candidato do PT, ele está adotando um discurso eleitoreiro, imitando muitas coisas que nós falamos, agora perto da eleição. Mas nós nunca tivemos nenhuma sintonia com esse povo. Eles me perseguem desde que chegaram aqui no município. E intensificaram essa perseguição muito esse ano. Eu só não rebati antes porque eu estava sem condição de fazer isso. Eu estava no luto, que eles nunca respeitaram, mas agora eu me levantei e estou pronto para me defender dos processos judiciais, policiais, que eles ficam insistentemente movendo para me perseguir. Tá? Eu deixo muito claro que essas ações de intimidação, de perseguição judicial, policial, isso não vai ter o efeito que eles esperam comigo e eu vou continuar pronunciando tudo que eu tenho para pronunciar para o povo de Alto Paraíso, colocando a verdade, apresentando as fontes das informações que eu tenho, tá? E eu vou lembrar de mais uma informação, né, sobre esse candidato. Na entrevista da Rádio São Jorge, na segunda-feira, o candidato do PT falou que ele apoiou o Fabão na última eleição para prefeito, tá? Eu não tenho nada pessoal contra o Fabão, gosto dele, sempre a gente dá risada junto. Fiz de tudo para o Fabão ser meu vice. Se ele fosse candidato hoje, eu votaria nele, eu declararia meu voto no Fabão, eu tenho uma ótima relação com ele.
assim como eu tenho uma ótima relação com o Martinho, com o Nislene, com o Vinholes, né? Mas é importante lembrar que posicionamento político e amizade são duas coisas diferentes, né? O meu posicionamento político sempre foi muito diferente do posicionamento político do Fabão, né? A gente brincava em 2017 e 2020 do Brasil e Alemanha, 7-1, né? Ele sempre estava do lado do 7. Vou lembrar alguns exemplos, né? 13º dos vereadores, nós somos contra, ele é a favor. Criação de 31 cargos comissionados, nós somos contra, ele é a favor. Aumento de tributos no Código Tributário, nós somos contra, ele é a favor. Extinção da Comissão de Participação Popular, nós somos contra, ele é a favor. Autorização de empréstimo de 900 mil, nós somos contra, ele é a favor. Esse ainda bem que o prefeito ele não executou. Parabéns, Martinho, por não ter executado essa. Foi uma ótima ação. Nossos projetos de consolidação das leis do município, nós somos a favor, ele foi contra. Nosso projeto para permitir a fala do público entre expediente e a ordem do dia nas sessões da Câmara, nós somos a favor, ele foi contra. Projeto da fiscalização dos títulos minerários, nós a favor, ele contra. Projeto da meia entrada nos atrativos, nós a favor, ele contra. Então, aí por aí vai, né? Então a gente vê que apesar de ser um cara que tem uma ótima relação, um amigo, politicamente, quem apoiou ele realmente não estava em sintonia com as nossas ideias, né? Então, não é um candidato que representa as nossas ideias. Ele muda o discurso conforme o momento político, né? Eu quero lembrar também que na votação de dezembro de 2022, em que foram criados 42 cargos comissionados, que eu já falei nessa live, e a votação foi unânime na Câmara, essa votação praticamente definiu a atual eleição a favor do prefeito, o candidato do PT estava lá. Esse dia eu fiquei nervoso, eu levantei da cadeira e falei, vocês estão entendendo o que está sendo votado aqui? Eles criaram 42 cargos comissionados. O pessoal do PT, inclusive o candidato, caladinho, tapinha nas costas de vereador depois da sessão, porque o objetivo não era o bem do município, era cooptar vereador para o partido dele, né? Claro, sem questionar nada sobre os projetos que estavam sendo votados. Sempre foi um projeto de poder pelo poder. Tem uma mensagem que chegou aqui. Dr. Vinholes mandou uma mensagem pedindo para participar, falou que o som estava baixo. O som está baixo, gente? Nossa, mas... Peraí, vou ler os comentários aqui e já prosseguimos. Mensagem do grupo Cidadão de Alto, Cidadão Politizado em Alto Paraíso. Todo mundo no Paraíso... não, esses aqui são os grupos para compartilhar a live. Stiger João Carlos Neto, no Instagram. Mas o Fábio está apoiando o Marcos. Infelizmente, né? Infelizmente. É verdade, bem lembrado aí, João. O Fábio que sempre ele teve uma postura mais de oposição nessa, ele está apoiando o Marcos. Se ele tivesse sido candidato a prefeito, estaria numa posição de oposição, provavelmente eu iria votar nele, sim, dentro dessa configuração, né? Mas ele estando apoiando o Marcos não é um candidato que eu recomendo. Mas muito bem lembrado aí pelo Stiger João Carlos Neto. O som tá ok? Tá bom? Beleza. Então, gente, divulguem esse vídeo ao máximo, tá? Antes que o pessoal queira entrar com uma liminar para tirar ele do ar, porque é bem a cara do povo do PT querer promover a censura, assim, né? Assim como eles tentam promover a intimidação com processos policiais e judiciais, como o próprio processo que eu fui hoje na delegacia. E nesse processo na delegacia foi até engraçado, né? A candidata do PT estava alegando violência política de gênero, porque eu impugnei ela por ser conselheira da mulher, né? O Conselho da Mulher tinha 4 candidatas, né? Thaís, Lucimar, Selene e Tainara. 3 candidatas que eu admiro, respeito e quero que ganhem a eleição, eu não impugnei, né? Eu impugnei somente a que eu não confio, né? Mas ela quer intimidar para que eu não possa falar para as pessoas que eu não confio. Mas dizer se eu confio ou não no candidato, isso aí está dentro dos meus direitos, né? Ninguém pode censurar um cidadão de falar se confia ou não em um candidato, né? Então, se fosse uma perseguição política de gênero, com certeza eu ia impugnar as 4, né? Mas não é esse o caso. Thaís, Lucimar, Selene são legítimas defensoras dos direitos das mulheres, eu não iria impugnar elas por causa da desincompatibilização, tá? Vamos lá. Vou finalizar aqui dizendo uma coisa. Eu estou focando tanto nesse esclarecimento sobre o candidato do PT, deixando de falar dos outros candidatos, porque realmente eu vi muita gente que votou em mim tendendo a votar nesse candidato por não saber da sua procedência e por acreditar que ele teria alguma ligação com as nossas ideias, com os nossos propósitos, com os nossos trabalhos, tá? Ele não tem e eu não recomendo o voto nele em hipótese nenhuma, tá bom? Quem quiser me acompanhar nessas eleições, para prefeito, 00 e confirma, voto nulo, tá bom? Eu sei que a maioria da população não vota nulo. Se você não vota nulo, eu recomendo o voto no 40, professora Nislene, 40, tá bom? Se você não quiser votar nulo, é 40, professora Nislene. Se você não quiser anular, não quiser votar na professora Nislene,
22, Martinho Mendes, beleza? Se não quiser anular, não quiser a Nislene, não quiser o Martinho, 33, Dr. Vinholes, tá bom? Se você não quiser anular, não quiser votar na Nislene, não quiser votar no Martinho, não quiser votar no Dr. Vinholes, gente, domingão, cachoeira, vamos pra cachoeira, vamos descansar, quem quiser ir pra praia, vamos pra praia, vamos relaxar. Falam que o voto é obrigatório no Brasil, mas é só não votar e pagar uma multinha baratinho, né? Vamos fazer o bem pro nosso município, vamos votar consciente aí. Ou ir pra cachoeira, no caso de que não queira escolher nenhuma dessas opções, tá bom? Na semana que vem nós vamos continuar com as lives propositivas. Chega de pancada, né? Essa live já foi pancada o suficiente. Segunda-feira e quarta-feira da semana que vem, eu vou trazer uma série de candidatos a vereador, meus convidados. Eu estou apoiando 12 candidatos a vereador. Talvez tenha mais um ou outro, talvez eu encaixe para fazer 7 ou 8 na quarta-feira, porque tem muita gente boa que é candidata, eu não sabia, fiquei sabendo agora, né? Então, segunda e quarta da semana que vem, eu vou apresentar esses candidatos a vereador que eu recomendo, porque a eleição mais importante que a gente tem é a do Legislativo, né? Vamos eleger uma Câmara forte, uma Câmara boa para nos representar nesses próximos 4 anos. Então, muito obrigado pela audiência, pessoal. Repassem essas informações adiante rápido, antes que tentem entrar com alguma liminar para tirar do ar, tá bom? E vamos em frente. Grande abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Até a próxima.